Que assim seja, né? Bom dia a todos. Que seja, né, um domingo de muita luz para todos nós, que o amor de Jesus possa estar não só nos nossos corações, mas também nas nossas ações. Então, hoje eu vou trazer um tema, né, que é de fato importante para todos nós. Eu me incluo nessa primeiramente também. Então, eu vou falar sobre a saúde como o espelho da alma. Para que a gente consiga falar sobre a saúde, nós precisamos entender o que é o processo do nosso espírito, né? Do que nós fazemos aqui enquanto encarnados. Então, nós temos etapas que são importantes para a gente chegar nesse entendimento. Então, quando nós pensamos em saúde, nós vamos ali, né, incluir todo o processo que nós temos também do nosso espírito. Então, ele é um processo, né? Se a gente tem saúde, a gente evolui também ali, fora o cuidado, para um processo de doença. E que muitas vezes a gente não sabe por que vem. Então, a luz do Espiritismo, ela nos explica, né, que nós somos espíritos imortais. E se nós temos a imortalidade, nós também estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E aqui nesse mundo a gente passa por muitas dificuldades. E nós também erramos muito. E além dos nossos erros, nós temos também muitos acertos. Então, a gente também vai ter o merecimento, né, de acordo com o nosso esforço. Então, quando nós estamos vivendo em um processo que exige, né, do nosso conhecimento, da nossa compreensão para evoluir, nós precisamos entender que nós somos um ser integrado. Então, nós não adoecemos por acaso. Não existe doença que nos afete por o simples querer, né? Então, a gente vai entender aqui nesse conteúdo que, de fato, o processo da doença ele também serve como um aprendizado para nós. E também serve para o nosso processo de evolução. Então, nós precisamos conectar sempre com as três principais fontes que nós temos, que constituem o espírito encarnado, que estamos aqui hoje, né? Então, nós estamos falando de três partes extremamente importantes: mente, corpo e espírito. Sem essas três, nós não temos a nossa consciência do porquê estamos aqui encarnados. Então, o ser humano ele é composto da junção desses três, né? Então, ali nós vamos ter uma ligação que daqui para frente a gente vai compreender, né, que são fundamentais para o nosso processo de evolução. Então, a gente pode chamar de triângulo do equilíbrio. Se essas três partes estiverem em equilíbrio, a gente já está 50%, né, consciente daquilo que nós vamos passar e daquilo também que nós vamos evoluir. Mas a gente sabe que, na prática, não é muito bem assim que acontece, né? Às vezes, a vida nos surpreende com coisas que a gente não estava esperando, ou que a gente não tinha consciência, como, por exemplo, um processo de doença, né? Quando nós encarnamos de forma saudável e, de repente, a gente é surpreendido por um momento de doença, a gente passa por um processo de crise. E essa crise ela também nos transforma, porque primeiro a gente vai passar pelo momento do desespero, depois a gente vai passar pelo momento de aceitação, e aí, então, a gente começa a compreender e pensa, o que eu posso fazer? O que está no meu alcance? E aí a gente modifica. Mas eu vou explicar um pouquinho como que é, né, feito ali o passo do nosso espírito, do nosso corpo físico. Porque nós temos uma etapa. Então, aqui a gente precisa entender que nessa etapa a gente vai encontrar o equilíbrio dos três, ou se aproximar, né, o quanto antes desse equilíbrio. Então, na estrutura emocional, física e espiritual. E aí, como que se dá a junção desses três, né? Então, nós podemos chamar de trindade humana, que é o que compõe o nosso corpo físico. Então, a gente tem o espírito. Esse aqui é importante a gente explicar, porque muitas vezes a gente não consegue muito bem separar, né? Eu sou um espírito, eu sou um corpo, né? A junção dos três. Por quê? O espírito é toda a nossa matriz. Então, vamos colocar aqui como a nossa base fundamental e principal. É o que constitui o nosso pensamento, é o que armazena as nossas memórias espirituais, então, todas aquelas que eu tenho das minhas encarnações, da minha experiência aqui também, e desde a minha existência.
Então, o espírito, ele é um princípio que a gente vai chamar de inteligente. É onde faz toda a conexão. E para armazenar o nosso espírito, né, para que a gente esteja encarnado, a gente vai precisar também do perispírito. O perispírito, ele é um corpo fluídico. É como se ele fosse um molde, né, uma forma do nosso corpo físico. Então, é nesse molde que o espírito está conectado. Ele é um mediador. Então, eu tenho esse corpo físico, eu tenho um perispírito, que é a forma do meu corpo físico, mas ele é fluídico, né? E eu tenho o espírito, que é onde vai fazer a conexão desses três. Então, entendendo que o perispírito, ele é nosso molde, é a forma que abriga, né, o nosso espírito, e que também nos dá possibilidade da encarnação. Por quê? Porque ele vai ligar com o corpo físico, que é a nossa matéria, que é a nossa estrutura biológica e orgânica. Essa, né, que a gente pode chamar de instrumento. Por que instrumento? Sem o corpo físico, o nosso processo de evolução, ele é completamente diferente. Então, por isso que nós encarnamos, né, para passar pelo processo da evolução. E muitas vezes, esse instrumento que a gente tem, a gente pode chamar de presente de Deus, né? Por quê? Vocês já pararam para pensar quantos espíritos não estão na fila por um corpo assim como o nosso? Mesmo do jeito que às vezes a gente acha que não está bom. Então, puxa, eu queria ter mais saúde. Puxa, eu queria ter mais beleza, né? Mas não, esse é o corpo que Deus nos deu de presente para passar por esse processo de evolução. E podem ter certeza que a gente tem muitos desencarnados que também estão aqui presentes ouvindo, né? Que precisam dessa etapa também para o seu processo evolutório. Então, a gente deve sempre agradecer, porque essa é uma oportunidade que Deus, na sua misericórdia, Ele nos concede, né? Então, aqui, na nossa máquina biológica, a gente transfere, né? A gente transporta todas as impressões que nós temos no nosso espírito e no nosso perispírito também, como marcas, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esse presente que Deus nos deu e cuidar, né? Mas, mais que isso, a gente também precisa compreender o que esse instrumento ele nos proporciona, né? Então, na doutrina espírita, a gente aprende que somos espíritos imortais, então, além dessa experiência, nós tivemos várias outras, né? Eu sempre falo, encarnados, a gente sempre... Não é a primeira vez que nós estamos aqui. Mas, claro, né, que a nossa memória ela fica armazenada lá no nosso espírito. Então, a gente não vai lembrar das nossas outras experiências aqui na Terra. Então, nós não lembramos também do que nós fizemos com o nosso corpo, aquele corpo que a gente tinha, né, que é orgânico e que não está mais aqui. Agora, a gente tem esse, né, que nos representa todos os dias. Então, a doutrina ela nos explica que essa máquina orgânica ela é fundamental. E André Luiz, no livro, né, Entre a Terra e o Céu, ele explica que o corpo físico não é mais do que o reflexo do corpo espiritual, como este, por sua vez, é o reflexo da mente. Então, voltando um pouquinho, né, nas três partes principais que eu trouxe aqui no início, a gente consegue compreender que eles são a junção, eles têm uma conexão entre eles. E é essa conexão que vai fazer com que a gente compreenda o nosso processo de adoecimento, de saúde e de cura, né? Então, nós temos aqui os principais processos do adoecimento. Como que esse processo se dá? Então, lembra que nós não sabemos a forma do porquê a gente passa por algumas experiências que envolvem a nossa saúde? Com certeza, assim como eu, né, alguém aqui já passou por um processo que precisou ou foi pego de surpresa por alguma doença, né? E aí teve que modificar completamente o pensamento, as ações, ou até mesmo teve algumas limitações que antes não tinha. E às vezes é quando a gente passa a valorizar, né? Puxa, quando eu tinha mais saúde, eu podia fazer X coisa, né? Então é aqui que a gente vai entender o porquê que isso acontece. Então vamos lá. Adoecimento por expiação, que é a forma de resgate, né? Então aqui é onde a gente tem a oportunidade de ajustar
tudo aquilo que a gente traz como impressão no nosso corpo, né? Então, aqui a gente pode ter como exemplo que o espírito ele faz aquele transporte, né, aquela transferência para o perispírito, e então todas as marcas que estão no perispírito, elas podem vir para o nosso corpo aqui encarnados. Então, é o processo onde a gente deixa marcas no nosso perispírito. E que essas marcas elas surgem muitas vezes como doenças nessa encarnação. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Vamos imaginar que numa encarnação antes, umas 2 ou 3 ou mais, né, que a gente não sabe, eu tive problemas com vício. Fui um fumante muito ativo, né? E então eu tive ali um processo de adoecimento do meu pulmão. O meu pulmão não ficou bom e com isso eu acabei desencarnando ou agravei, né, adquirir uma doença grave. Desencarnei. Nessa encarnação eu tive a oportunidade de nascer, né? Só que eu vim com problemas respiratórios. E aí, o que a gente traz com isso? As marcas que eu deixei lá no meu perispírito. Então, aquele corpo lá atrás que eu usei de forma exagerada, né, inadequada, eu danifiquei. E ele ficou marcado lá no perispírito. E ele trouxe isso como uma forma da gente reparar, ajustar. Então, aqui, a gente compreende que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos com o presente que Deus nos deu, que é esse corpo, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem dele. E aí, quando a gente percebe isso, a gente entende que o processo da doença ele também funciona como se fosse um dreno, né? Eu estou ali passando pelas minhas camadas, perispírito, espírito, e gravando na minha memória espiritual. Então, aqui a gente consegue compreender um pouco do que, às vezes, vem aquela doença inesperada, ou quando, de repente, nasce aquela criança, né, com aquela doença congênita, que a gente pensa, né, puxa, mas tão pequeno e já com tanta dificuldade, dói muito, né? Mas é também um processo de evolução e de reparação daquilo que a gente, muitas vezes, não cuidou. Então, aqui, o espírito ele vai imprimir tudo aquilo que ficou marcado numa outra existência. E aí nós temos o adoecimento por processos emocionais. Esse, pessoal, eu considero que é um dos que hoje a gente ouve mais falar, né? Que é onde a gente, muitas vezes, vai transferir ali, através também da conexão que nós temos, né? Pelos nossos pensamentos. Então, aqui é onde a gente praticamente reformula a doença para nós, né? Porque, às vezes, a gente não tem controle daquilo que nós pensamos. Mas nós vamos perceber que a gente tem como equilibrar aquilo que nós pensamos para não passar pelo processo de adoecimento. E aí, aqui é onde a gente carrega aqueles sentimentos que é mais difícil da gente sanar. Por exemplo, raiva, mágoa, angústia, ódio. Nós somos seres humanos, não é? Somos espíritos errantes também. E muitas vezes a gente passa por uma situação que a gente não consegue, de imediato, perdoar. Mas é nesse processo que eu não estou fazendo mal para o outro que me fez mal, em não perdoá-lo, né? Ou então, em não conseguir sanar aquela mágoa que aconteceu muitas vezes há 20 anos atrás. E eu fico ali remoendo, lembrando, e aquilo está fazendo mal para quem? Para aquela pessoa que nos prejudicou em algum momento? Não. Está fazendo mal para si mesmo, né? Porque o outro também cabe o momento do entendimento, mas às vezes não é no mesmo passo que o nosso. Então, aqui, a doença a gente adquire pela intensidade da energia que nós emanamos para o nosso próprio corpo. Natália, como assim? Eu estou desejando uma doença? Não, né? Ninguém vai desejar doença aqui. Muito pelo contrário, a gente quer saúde. Mas, muitas vezes, pelo nosso pensamento, a gente adoece todas as células do nosso corpo. Não é? Então, aqui é um processo que a gente vai chamar de somatização. E a somatização, ela vai do espírito ao corpo.
Então, aqui é um processo em que a gente, através da nossa energia, a gente transfere para o nosso corpo aquilo que eu não suporto. Então, na psicologia, né, eu sempre gosto de citar, porque vai muito em conexão com a espiritualidade, com a visão espírita também, a gente entende como um mecanismo de defesa. Tudo aquilo que eu armazeno dentro do meu corpo, né, tudo aquilo que eu armazeno no meu pensamento, e eu não consigo extravasar, eu não consigo aliviar, eu vou transferir cedo ou mais tarde para o meu corpo. Quem, de repente, já passou por alguma situação que passou muito nervoso e uns 2 dias depois ficou com a garganta inflamada? Aquela sensação de nó, de angústia, né? Pode ser um processo do tempo? Sim, né? Nós podemos pegar uma bactéria do tempo e inflamar a nossa garganta. Mas aqui também pode ser o processo do quê? Estava ali, né, engolindo sapo, queria tanto falar, não consegui. E aquilo, com certeza, vai transferir para o meu corpo. Mas, é claro, esse é um exemplo até simples, né, que a gente pode trazer. Mas e quando é mais intenso? E eu vou adquirir ali, muitas vezes, uma doença mais grave, né? O meu corpo ele vai transferir, o meu espírito ele vai transferir para o meu corpo uma doença mais grave, pela minha consciência. Então, quando a gente fala, né, da posição espírita, aqui a gente também está entendendo, né, que nós temos um perispírito que vai absorver todo esse pensamento, essa energia. E ele também vai entender que a gente precisa, de alguma forma, deixar sair, aliviar, e muitas vezes vai ser em forma de doença. Né? Então, doenças que a gente não explica como surge muitas vezes, mas aqui a gente está percebendo que é um reflexo daquilo que eu não suporto, que eu não cuido de sentimentos e passo ali diretamente para o meu corpo físico. E André Luiz ele fala também assim para a gente, né? Ele traz a ideia de que o corpo ele é o espelho da mente, como a mente é o espelho da alma. O que o espírito cultiva, o corpo manifesta. Então, fazendo aí, né, jus às teorias que nós trazemos aqui. Então, nós realmente transferimos, através da nossa mente, do nosso pensamento, as dificuldades que nós vamos enfrentar para o nosso corpo. E vai ser mais difícil. Então, é bom a gente começar a cuidar agora, né? Qual a qualidade do meu pensamento? O que eu estou fazendo para contribuir para a minha saúde também, né? E a gente tem um adoecimento por influência espiritual. Então, aqui é bem importante também, né? Por quê? Aqui é um processo que envolve uma energia espiritual, né? Que vai intensificar e potencializar o nosso processo de adoecimento. Mas a gente não é atacado à toa, né? De forma injusta. Não, nós temos também uma contribuição para isso. De que forma, né? Aqui nesse processo, as doenças elas ficam gravadas, né, pela ligação espiritual que nós tivemos em outras encarnações, ou até mesmo nessa, tá? Só que aqui eu me conecto com espíritos que vamos colocar aqui como nossos inimigos. Então, se em uma encarnação eu tive ali, né, uma desavença, um conflito, ou eu prejudiquei muito alguém, e essa pessoa ela não conseguiu nos perdoar, pode ser que ela venha, né, a nos encontrar pela conexão que nós fazemos em pensamento. Natália, como assim? Né? Eu estou encarnada, isso aconteceu há não sei quantas encarnações atrás, mas nós somos espíritos e cada um está em um processo de evolução, não é assim que nós aprendemos? Então, quando nós não conseguimos, a gente não consegue controlar como o outro reage conosco. Então, a gente abre brechas para que esse inimigo espiritual ele nos encontre. Então, aqui ele vai emanar através do quê? Do pensamento, da energia, que a gente faz a conexão com ele. Se eu estou sempre em sintonia de raiva, blasfemando com a minha vida, né? Xingando muitas vezes, estressado, nervoso, que sintonia eu vou atrair para mim? A mesma sintonia que o meu inimigo lá no mundo espiritual. Então, ele vai se conectar comigo e ele vai me encontrar. E aí ele começa a me obsidiar, né? Então, ele começa a me perseguir no campo espiritual.
E aí a gente começa a adoecer. Então, olha a importância que nós temos de também fazer a nossa conexão, reformular os nossos pensamentos para a gente não dar essa brecha moral, porque nós somos imperfeitos, e sim, todos nós, sem exceção, todos nós aqui, nós já fizemos, né, algo com alguém que não foi tão legal assim. Então, a gente não sabe como essa pessoa compreendeu, nem se ela está encarnada ou desencarnada. Então, a gente precisa vigiar, né? E mais que isso, modificar também o nosso pensamento, para não entrar em conexão com essa espiritualidade. E aqui nós temos o adoecimento por prova. Então, aqui é uma forma do espírito se educar, né? E diferente das outras, aqui o espírito ele tem a oportunidade de escolher ou aceitar a prova que ele vai passar, e pode ser uma prova de doença. Como assim, Natália? A gente escolhe nascer doente? A gente escolhe, né? A gente pede uma doença? Muitas vezes, sim. Né? E aqui até um ponto de atenção, por quê? Nesse processo em que o espírito escolhe, é no plano reencarnatório, né? Então, é na nossa programação para vir aqui ao mundo, de forma física, né? Então, muitos espíritos eles escolhem a enfermidade como uma forma de evoluir, de sanar, né, alguns débitos que a gente adquire nas nossas experiências para melhorar. Então, aqui, muitas vezes, a gente vai optar, né, por passar por um processo de doença que vai ser muito difícil, mas também é um momento que a gente se aproxima mais da parte do bem. Quando a gente fica doente, a primeira coisa que muitas vezes a gente faz não é conectar com Deus. Meu Deus, me ajuda. Que dificuldade, que dor. Né? Então, é uma forma também da gente encontrar e seguindo o caminho do bem. E, muitas vezes, é no processo da dor. Né? Então, independente de qual for o processo que nós estamos passando pela doença, porque a gente não sabe, né? Posso ter vindo pelo processo emocional, posso ter vindo pelo processo de escolha, né, de adoecimento aí por escolha, por prova, por resgate também. Então, a gente não sabe qual é o nosso processo. Mas, em todos eles, a gente tem o que fazer e como fazer para melhorar. A cura ela não é uma promessa, mas a cura ela depende muito de nós também. Lembra que Jesus falava, né? A tua fé que te curou. Então, por que será que nas sábias palavras de Jesus a gente consegue também entender o porquê que a gente passa por esses processos? Então, eu trouxe aqui alguns passos, né, para a gente conectar e começar a agir frente ao problema que nós estamos enfrentando. Porque é tempo de mudança. É tempo da gente modificar também aquilo que está no nosso alcance. E aí nós vamos falar, então, do despertar da consciência. Aqui é quando a gente reconhece. Então, o processo de cura ele se dá pelo reconhecimento. Eu reconheço, né, e eu começo a aceitar que estou passando por aquela prova, e, a partir de então, eu desperto a vontade de mudar, dentro do que está no meu alcance. Então, aqui a gente vai perguntar, né, não o porquê, mas o que essa doença está querendo nos dizer. O que eu posso aprender com ela? Porque vai doer. Vai, muitas vezes, tirar a gente daquilo que nós gostaríamos. Né? Então, aqui a espiritualidade nos fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, é um processo de autoconhecimento. E assim a gente facilita reconhecer o porquê que a gente pode melhorar, né? O porquê que a gente está passando por aquilo. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, aqui nós podemos, né, confirmar que, conhecendo a si, a gente dá abertura para melhorar, porque a gente vai encontrar dentro de nós o motivo que nos levou, muitas vezes, para aquele caminho, para aquele processo. E ainda dando continuidade, né, na questão 919, ele também pergunta,
Kardec também pergunta aos espíritos: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. E aí ele pergunta, então, qual o meio de chegar a isso? Como que nós podemos conhecer a si próprio? E aí a espiritualidade responde, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Aqui é Santo Agostinho que trouxe como exemplo para nós. E aí eu vou citar aqui para vocês. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado o cumprimento de algum dever. Se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a conhecer o que em mim necessitava de reforma. Olha que lição valiosa, né? Santo Agostinho também trouxe para a gente. Por quê? Porque quando a gente chega, né, se a gente fizesse um exercício agora e falasse assim, será que eu sinto orgulho do que eu fiz hoje já pela manhã? Será que se eu chegasse à noite e fosse conversar comigo mesma, eu sentiria orgulho do que eu fiz hoje? Será que eu estaria no caminho certo? Né? Então, é assim que a gente começa o processo de reforma íntima, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E fazer a higiene mental. Quando nós fazemos a higiene mental, é um processo da gente autoanalisar, né? O que eu estou pensando? O que está me deixando em equilíbrio ou em desequilíbrio? Que aí é onde a gente entra no processo de mudança também. Então, nós temos capacidade para fazer a limpeza dos nossos pensamentos. Mas, para isso, a gente precisa também de ajuda, né? Então, aqui a gente pode procurar ajuda profissional. Então, se eu sinto que eu estou com muito problema emocional, né? Será que um profissional pode me ajudar? Faça uma consulta, né? Tenta um apoio. Seja uma terapia, uma ajuda médica também, porque muitas vezes a nossa questão é psiquiátrica e a gente precisa cuidar ainda assim, né? Tomar passes. Então, quando a gente conecta num caminho do bem, a gente vem aqui na casa e eu tenho certeza, né? Todo mundo que vem aqui toma um passe. Não parece que tira um peso das nossas costas? Não parece que a gente entra em equilíbrio, em harmonia? Assim como nesse momento, por exemplo, né? Nós estamos aqui na palestra ouvindo, mas nós estamos sendo tratados. Tem uma espiritualidade trabalhando por cada um de nós. E a prece ela é poderosíssima para nos ajudar nesse processo, nesse caminho. Porque a prece é uma forma também da gente conectar com a espiritualidade de luz. E eles vão nos ajudar também naquilo que nós precisamos, naquilo que nós sentimos de coração. Então, a gente consegue elevar a nossa capacidade de pensamento e de energia através da prece. Como que a gente chega a Deus com o coração cheio de raiva? Não chega, né? Então, é mais difícil. Mesmo assim, Deus nos acolhe, tenho certeza. Mas é preciso a gente fazer essa higiene mental para que a gente possa chegar também de forma sincera, humilde e pedir ajuda também. Orar é sintonizar com a vida superior. Quem ora, angaria forças para a renovação necessária. André Luiz dizia isso para nós na sua literatura, né? Então, olha o poder da prece. Quando nós nos colocamos de forma humilde, simples, e conversa com Deus, coloca ali, né, uma conversa sincera com Ele, com certeza a gente é atendido. Não tem nenhuma prece que fica sem resposta. Pode não ser a resposta que a gente gostaria, nem no tempo que a gente quer, mas não tem nenhuma resposta, né, nenhuma prece sem resposta. E o capítulo 27, ele nos traz a seguinte lição, um Evangelho segundo o Espiritismo. Pede e obtereis. Então, aqui ele reforça essa eficácia da prece, né? Então, se a prece ela é uma forma da gente se conectar com Deus, pelo quê? Pelo pensamento. Então, quando eu faço essa reforma, né, essa faxina dos meus pensamentos, com certeza você vai estar iluminado naquele momento. Você vai receber um amparo, um conforto, né? E a gente deixa sentimentos ruins de lado, como o orgulho, o egoísmo, e, né, que nos tornam aí tão inúteis perante as coisas que a gente de fato pode fazer.
E a gente tem a reforma íntima. Então, é muito falada a reforma íntima aqui na casa, né? Então, a reforma íntima é o nosso processo de mudança. A gente não pode apontar para o outro e falar todos os defeitos que ele tem. Quem somos nós, né? Nosso teto não é de vidro. Então, assim, aqui a reforma íntima ela está não para a gente tentar ser bonzinho. A gente tem que mudar. E essa é uma das partes mais difíceis que a gente tem, porque lembra que nós não somos perfeitos. Mas, ainda assim, a gente sempre tem possibilidade de mudar, de melhorar. Então, quando eu começo o meu processo de reforma íntima, eu começo a olhar dentro de mim aquilo que eu posso mudar. E aí eu começo o meu processo de mudança, que vai contribuir, sim, para a minha cura também. Mas sempre com muita fé, sempre com muita vontade de mudar. Porque mudar não é um processo fácil. Se fosse, né, a gente já estaria ali meio caminho andado, mas não é bem assim. Então, a reforma íntima ela nos permite também mudar a nossa frequência. Quando nós começamos o nosso processo de reforma íntima, a gente começa a trazer para perto de nós uma vibração diferente, né? Então, a gente conecta com uma espiritualidade que vai nos ajudar nesse processo também. E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações, que é justamente a nossa reforma íntima, né? Então, aqui quando a gente se dispõe a mudar, as coisas também começam a mudar na nossa vida. Então, nós percebemos que nós não somos vítimas, né? Tem um porquê daquilo estar acontecendo conosco, daquele processo. E então a gente vai buscando, né, e vai encontrando solução. Pouco a pouco. Não é rápido, não é no tempo que a gente quer, mas é no tempo que a gente precisa. Então, se a gente estiver passando por um processo de doença, é pelo tempo que a gente precisa, né? E através dali, o que eu vou fazer para me ajudar nesse processo? E a gente tem também uma ação que é o quê? A caridade. Quando nós estamos no momento da dor, é muito comum a gente voltar o olhar para o problema, né? Então, eu fico focada ali naquele problema. Mas, quando eu me disponho a ajudar uma outra pessoa, dentro do que eu posso, eu começo a entender que aquele problema que eu tenho, ele é, sim, muito importante, eu preciso sanar de alguma forma, mas eu também me disponho a ajudar quem está com um problema que a gente pode aqui dizer um pouco maior. E olha só, né? Se eu sou fonte para ajudar o meu próximo, quem que vai ser fonte para nos ajudar também? Sempre tem. Sempre tem alguém que vai nos ajudar, uma luz, um amparo, né? Nós não estamos sozinhos. Então, aqui é a oportunidade da gente evoluir também ajudando o nosso próximo. Então, lembra daquela pessoa que está num momento tão difícil que precisa de ajuda? Então, é aqui que a gente entra. Se eu posso ajudar, por que não fazer? Né? Então, aqui na Casa Espírita, a gente sempre aprende muito, né, a ajudar aqueles da forma como nós podemos. E, com certeza, a gente é envolvido em muito amparo também para as nossas dificuldades. E a gente começa a perceber que, nesse processo da caridade, que é fazer o bem como um antídoto, né, a gente também está ajudando não só o próximo, mas a si mesmo. Porque o primeiro a ser beneficiado quando a gente estende uma mão somos nós. Então, vale muito a pena a gente começar a colocar no nosso dia a dia de que forma eu posso ajudar o outro. É no tempo que eu disponibilizo para ele? É nas minhas ações? Né? É no que o outro tem, que não tem, que de repente eu tenho e possa dividir? Então, é aqui nesse processo que a gente começa a reverter, né, o mal pelo bem. Não basta só não fazer o mal, mas eu não faço mal para ninguém. Mas você está fazendo bem? A gente precisa ser útil também, né? Então, é nesse pensamento que a gente também consegue entrar ali um pouco na nossa reforma íntima, que é tão importante para nós. E aí eu trouxe aqui também um protocolo. Vamos pensar num protocolo de saúde espiritual, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, reconhecendo a dor, que a gente viu um pouquinho sobre isso. Então, não reprimir. Passou por aquela situação,
Tenta pensar, né? Qual é o meu momento agora? Eu vou gastar energia tirando a minha paz com isso? Não. Perdoe-se. A gente também precisa se perdoar, porque nós não somos perfeitos. Mas não basta se perdoar e fazer novamente, né? De nada a lição vai nos ensinar. E tirar o foco do problema. A gente precisa parar de olhar o problema como a nossa maior dificuldade e começar a compreender que ele está ali para nos ajudar também, né? Então, se eu estou passando pelo problema, algum aprendizado ele me traz. Cuidar do templo. O que é o nosso templo? Esse corpo físico, né? Esse presente que Deus nos deu para evoluir. Então, como você está cuidando do seu templo? Que abriga o seu espírito. E também orar e vigiar, né? Então, manter a sintonia sempre com a espiritualidade de luz. Porque as brechas que eu dou, eu entendo que isso também compromete a minha saúde. E sem saúde, a gente vai viver mais desequilibrado também, né? Então, com todos os fatores que a gente acrescentou aqui. E aí eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para todos, né? Então, a saúde, ela não é a ausência de sintomas no corpo, mas é a presença de paz no nosso espírito. Então, que através, né, dos ensinamentos que a gente teve hoje, eu me coloco nessa condição também, que a gente possa aplicar no nosso dia a nossa reforma íntima, que a gente possa, no momento de dificuldade, levar o nosso pensamento em prece, trazer Deus para perto de nós e fazer o nosso melhor sempre. Então, que o processo de cura para todos nós comece hoje, se a gente ainda não começou. E que a gente consiga colocar isso na prática quando a doença vier, ou quando o problema ele fugir muitas vezes daquilo que a gente considera enquanto nosso alcance. Então, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço pela oportunidade de estar aqui, colocar em palavras, e também, né, pela oportunidade de fazer em prática tudo aquilo que a gente viu hoje. Então, que a partir de hoje a gente possa transformar a nossa vida e o nosso olhar, iniciando o nosso processo de cura. Fiquem todos com Deus, né, que todos tenham um domingo iluminado, e que Jesus possa nos acompanhar em todas as nossas escolhas, pensamentos e em todas as nossas ações. Muito obrigada.